Hoje eu vou te contar algo diferente, pois nessas histórias o destino está ligado tanto o começo com o fim, como um fim com o começo. Então já te convido a se inscrever nesse canal diferenciado se for novo, e esse é o filme Book of Blood, de 2020. E eu sou EF, o escritor fantasma. Então vamos para mais um conto de terror. Tudo começa com um careca sinistro olhando pela janela, e hoje ele nos contaria uma história e vemos um vendedor arrumando sua livraria, pois já estava no fim do expediente, mas ele começa a escutar alguns sons estranhos pela loja e ao invés de pegar algo para se proteger, claro que ele quer investigar. Mas ali ele percebe que seria seu fim, pois um homem aparece e ele tenta fugir, mas ele veio para buscar o dinheiro da dívida, mas ele ainda não conseguiu. Mas conhece um livro muito raro que valeria milhões e diz que se chamava Book of Blood, e o cara vai embora, pois conseguiria se aposentar na praia com a família. Mas vemos que tem algo de errado, pois o vendedor faleceu, mas ele estava sorrindo, e nunca que isso vai ser um bom sinal. Já avisei que vai dar merda isso. E agora vamos para a nossa primeira história, que se chama Jenna, e conta sobre uma jovem que ficava em casa desenhando coisas macabras, e sua mãe já não sabia o que fazer, pois comprou uma casa em um lugar tranquilo, mas tudo que ela olhava, ela via o lado negativo, e Jenna diz que parou de tomar os remédios, mas aquilo era perigoso, pois ela poderia ter algum surto paranoico, e durante o jantar ela começa a desenhar enquanto que eles comem, e por causa de sua doença, os sons são muito altos em sua cabeça. Na hora de dormir, ela escuta sua mãe conversando com o namorado, que no dia seguinte o médico apareceria e se ela não melhorasse, ela seria levada. E no desespero, ela espera os dois dormirem depois de algumas brincadeiras. E ela pega uma tesoura e usaria neles, mas encontra no armário muito dinheiro e monta uma mala e mete o pé para a estação de ônibus, mas ela sente que estava sendo perseguida por um velho sinistro. Jenna consegue pegar um ônibus, mas na sua condição é muito difícil ficar perto das pessoas, então ela sempre usa um fone para conseguir ficar calma, e ela vê alguém a observando do porta-malas, e quando o ônibus para no meio do nada, aquele mesmo velho de antes entra, e ela precisa sair no desespero e por pouco não é atropelada. Ela encontra um webcafé que ficava aberto até tarde, e encontra um quarto que estava alugando, e chegando no local, ela é recepcionada pelo casal Ellie e Sam, que são super de boa, e Gavin aparece para dar um oi e diz que também estava hospedado no local, e Jenna começa a ficar assustada, pois não estava acostumada a ficar fora de casa, e quando chega no seu quarto, começa a escutar um som de algo vindo da parede, mas era apenas uma barata, e Ellie aparece para saber se ela precisava de algo e diz para ela descer que teria bolo e chá. Ellie diz que era enfermeira, e Sam era engenheiro e montou aquela casa desde o começo, mas eles estão tendo problemas com baratas e não sei porquê, mas não me sinto bem perto de idosos em filmes de terror. E antes de dormir, ela começa a trocar uma ideia com Gavin e ele estava dando uma volta pelo país para encontrar um novo rumo na vida, e Jenna diz que estava tentando mesmo, mas não sabia o que fazer, e ele a chama para tomar café no dia seguinte. Jenna vai para o quarto e coloca seu fone, mas começa a sentir uma presença muito estranha e começa a ver sua mãe, mas ela não conseguia se mexer e acha que era apenas uma paralisia do sono, e misteriosamente Gavin aparece todo morenaço para cima dela, mas ele é pego por alguém. E Ellie diz que tudo ficaria bem, e quando acorda no dia seguinte, tudo estava normal, e ela acha que isso aconteceu por não ter tomado os remédios. E ela vai até a cafeteria para encontrar com Gavin, mas ele não aparece e ela começa a perceber que estava fazendo alguns desenhos estranhos de coisas que ela nunca viu. E esse é o famoso roteiro mequetrefe. Na hora de pagar a conta, ela percebe que aquele mesmo velho chegou no local e começa a correr pela cozinha do estabelecimento, e ela acha que ninguém estava vendo aquele velho sinistro. E voltando para casa, Ellie pergunta por que ela estava tão assustada, e ela diz que quando estava no colégio, algo aconteceu com um conhecido dela e desde então ela não conseguiu tirar isso da cabeça, e tudo piorou em sua vida. E Ellie diz que ela era uma pessoa boa e não precisava ficar com peso na cabeça, e eles estariam ali para ajudar. E voltando pro quarto, Kevin manda uma mensagem remarcando o café e ela pede para ficar mais um dia no local, mas sabemos que tudo que é bom dura pouco. Jenna está no quarto fazendo seus desenhos,
quando começa a escutar um som vindo da parede e percebe algo atrás do papel de parede. E em toda a parede havia algumas portas secretas e ela encontra uma mulher presa com os olhos e a boca costurados e manda uma mensagem pro Gavin chamar a polícia. Mas o que ela não sabia que Ellie estava com o celular dele, pois era uma armadilha e tudo já estava trancado. Ela destranca a porta e quando a velha entra, ela leva um botadão e cai tortinha no chão. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. E ela tenta fugir, mas estava tudo fechado, mas por sorte ela encontra uma passagem, mas dentro haviam dezenas de pessoas presas pedindo ajuda. E quando ela acha que daria bom, Sam aprende e Ellie aceda, e agora não tinha o que fazer. Ellie diz que estava fazendo isso para o bem de todos, pois ela tinha um casal de filhos, mas o homem acabou falecendo, e ela fez a proposta de proteger a filha e os netos de tudo nesse mundo, e os colocou debaixo da casa, e agora ela se juntaria a essa bela família feliz, pois todos que um dia já se hospedaram no local ainda estavam no local. Então nesse momento, Gavin já estava brincando de cada um no seu quadrado. Ela aplica um sedativo no olho, pois eles fechariam o olho e tirariam a língua para ela ficar em paz. E quando tudo daria ruim, a campainha toca e era aquele velho sinistro perguntando sobre a Jenna. E mostra uma foto dela com o jovem e ele não sabe o que dizer e o convida para tomar um chá. E ele diz que há alguns anos o filho dele faleceu e Jenna era a melhor amiga e talvez soubesse de algo, e ao mesmo tempo o efeito dos analgésicos estão acabando e ela começa a se arrastar pela cozinha e consegue sair pela janela, mas o velho sinistro não teve sorte e virou boneco. E aqui aprendemos algo novo. Nunca confie em idosos que moram sozinhos e parecem felizes. Jenna não encontra uma saída e se esconde dentro do carro do velho e eles colocam um boneco e precisariam se livrar de alguma forma. E agora ela não sabe o que fazer e fica escondida no banco de trás. O problema é que o velho coloca o carro no penhasco e não deu tempo dela sair, sendo que ela só precisava abrir a porta quando estava passando pela cidade. E acho que ela não vai ficar para contar a história. É galera, essa foi nossa primeira história de terror. Eu sei que por enquanto está leve, então não esquece do like que agora vai ficar pesado, pois ela se chama Miles. E tudo começa com um homem pelado e uma sala branca, e quando as luzes começam a piscar, todas as paredes aparecem manchadas com letras estranhas, e essa foi uma fita que a doutora Mary recebeu em seu escritório. E se passa alguns meses e sua vida estava diferente, pois ela era conhecida por ser cética e desmascarar todos os espiritualistas, mas ela lançou um livro e estava trabalhando com Simon, o mesmo cara da fita. Ela começa a contar como tudo começou, e seu filho estava passando por um momento muito difícil e todos os médicos já falaram que ela deveria se despedir, e ele acaba virando o boneco, e um certo dia ela chega no escritório e Simon, um cara que enviou a fita, aparece, e diz que tinha uma proposta para ela, mas ela não quer acreditar nessas coisas, pois sabe que sempre tem um golpe por trás. Mas ele diz que estava disposto a provar que era verdade e diz que o filho dela queria entrar em contato. E dessa forma, ele mexeu na ferida. Mary aceita fazer os experimentos e ele é levado até uma sala fechada e ele estava totalmente sem roupa. E ela faz testes para ter certeza que ele não guardou nada e ele explica que quando as luzes piscarem, os espíritos usariam o corpo dele como caminho para mandar mensagem. E começa uma gritaria nervosa e quando a luz acende, ele está se tremendo e havia uma mensagem do Miles e mesmo com tudo aquilo, ela não estava acreditando. E a ambulância é chamada pois ele precisa se recuperar e diz que ela ainda não estava pronta. Mary vai no túmulo do Miles e Simon aparece e diz que ele não estava ali e a leva para casa, onde ele estaria esperando. E ele começa a andar pela casa como se conhecesse o local e estivesse escutando algo. E entra no quarto do jovem e diz que ele estava ali olhando para ela. E depois ele começa a dizer que quando era mais novo teve muitos problemas com bebida por não aceitar seu dom, mas depois que entendeu tudo, se tornou melhor. E ela diz que ajudaria ele a divulgar aquilo e como ele não perde a oportunidade
verdade, ele vai pra cima dela e diz que os espíritos queriam falar com outra língua. E depois de darem uma brincada, Mary acorda como se estivesse sentindo a presença do seu filho. E galera, ainda bem que ela não viu aquele bicho careca atrás dela, porque aturar caganeira no primeiro encontro é complicado. Depois dessas provas, e que provas, hein galera, ela reuniu cientistas ricos de todo mundo para financiar o trabalho do Simon e divulgar essa nova arte. O problema é que uma reunião ela o encontra no quarto com uma aluna dela, e ele estava bebendo muito e aqui começa a sessão de revelação, pois a bebida antes de falecer dá uma humilhada, e ele diz que tudo foi armado desde o começo e seu ex-marido ajudou com as informações e tudo foi planejado no dia do experimento. E Mary corre pro quarto do seu filho sem saber o que fazer. Mas agora é aquele momento que tudo muda, pois alguém escreve no quadro e ela sente que tinha alguém dormindo na cama dele, e é por isso que não é bom mexer com quem está quieto. No dia seguinte, Simon pede desculpas e não sabe se falou tudo, mas misteriosamente Mary diz que estava tudo bem e vemos que do seu lado tem um ser careca sinistro, e ela reúne mais uma vez todos seus amigos da comunidade científica e diz que Simon faria mais uma apresentação e ficaria no quarto sozinho. E ele começa a ficar preocupado pois não sabe o que fazer, e se eu fosse ele, a melhor coisa seria fugir, pois tudo fica escuro e começa a aparecer vários fantasmas e começa a escrever histórias em todas as partes do seu corpo. E quando abre a porta, ele estava careca e cheio de letras escritas na pele. Ah não, aí ele extrapolou. Lee, mete a bala nele, mata esse danado! E essa foi nossa segunda história do dia, e se você chegou até aqui, quer dizer que é guerreiro. Então se inscreve para não perder o final, e vamos para a última história, que se chama Bennett, e mostra aqueles caras do começo comprando café, mas eles estavam sem a carteira, e dizem que estavam indo para a cidade fantasma e levariam o balconista se ele fizesse algo, e nisso eles conseguem café de graça. E galera, vou tentar fazer isso no Starbucks, falando que vou levar o atendente para o Rio de Janeiro. No caminho, eles quase atropelam uma jovem distraída, que por acaso era Jenna, e eles chegam na cidade fantasma e um deles está com medo pois todos sabem que coisas estranhas acontecem ali, e ele para o carro pois alguém passou na frente, mas Bennett não viu nada e para piorar, o carro para de funcionar. E ele sai para olhar o motor, mas seu parceiro começa a escutar vozes e segue um espírito mequetrefe. Ele vai atrás e seu colega estava na antiga igreja da cidade, e ele diz que estava rezando para sua mãe, pois ela disse que onde ela estava era muito bonito. E Bennett diz que pessoas como eles não vão para esses lugares, mas ele não quer saber e pega o expresso, o famoso trem-bala, e cai tortinho no chão. Caraca. Bennett tenta sair da cidade, mas o carro vai para cima dele, e quando ele olha, não havia ninguém dirigindo. Ele continua andando até que encontra uma única casa acesa, e era o endereço que o cara da loja deu. E aqui vem a revelação, pois aquela é a casa da Mary, e ela já estava velha, pois a história dela aconteceu há muitos anos atrás. E ela diz que sabe o que ele veio fazer, mas não adiantava levar o livro de sangue. E mostra que na verdade era o Simon, pois ele foi escolhido para ser o livro dos fantasmas, e ali ele escrevia a história de todos que dariam uma falecida. E diz que o nome dele já estava ali, e para piorar começam a aparecer vários ratos em cima dele, e para se proteger ele tenta acertar com a faca e se dá 36 facadas de leve. E galera, era só dar 2 tiros de aviso no livro que resolvia o caso. E ele sai correndo para pedir ajuda e chega na casa da Ellie e do Sam, no momento que eles estavam guardando o Gavin no buraco, e sua história termina virando boneco. Vemos que Jenna ainda está viva, pois ela é uma guerreira, e sua família a encontrou, e os médicos dizem que provavelmente aquele cara que estava com ela no carro tentou falecer os dois, mas ela sobreviveu. E voltando para casa, ela começa a viver a mesma coisa de sempre, com seus surtos com som. E aqui vem a grande revelação, pois há alguns anos ela estava namorando um cara, mas ela estava marcando de se falecerem juntos para se livrar desse mundo de desespero. Mas o cara estava com muito medo e ela diz que faria isso junto com ele, sendo que ele estava em cima de um prédio e ela estava deitada na cama. Ele diz que não consegue, e ela diz que ele não amava e era fraco, e nisso ele pula.
Gado demais! O problema é que ela não fez nada e desde então ela começou com essas doideiras psicológicas. E galera, pelo que ela fez, acho que merecia muito mais que isso. E pra viver dessa forma, ela vai na casa da Ellie e do Sam e pede pra viver com eles. E termina com ela sendo costurada e guardada no chão pra poder viver em paz. E essa foi nossa história recapitulada de terror de hoje. Então se você curtiu, deixa o like medonho e se inscreve com sua presença safadinha. E se prepara, pois logo mais teremos mais. Então me segue nas redes sociais. E agora eu vou nessa. Até mais. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.